CBN Agro, com Éder Campos. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção. Muito bom dia para você. Hoje, dia 21 de março de 2020, são 8 horas mais 5 minutos. Bom dia para você ligado aqui na Rádio CBN Campo Grande. Começa o CBN Agro ao vivo para o Mato Grosso do Sul, ao vivo para Campo Grande, a capital do nosso estado. Bom, hoje a gente tem um tema muito importante, fundamental para a pecuária brasileira, que são as técnicas de reprodução animal. Para falar sobre o assunto, eu convidei o Adriano Augusto, médico veterinário da empresa Zoetis, para trazer informações sobre essa evolução que a pecuária brasileira tem ao longo aí dos últimos, talvez 40 anos, a partir da adoção de melhoramento genético e técnicas de reprodução. Mas também é um dia em que a gente tem que estar falando aí dessa pandemia na questão sanitária, porque a gente tem recebido aí algumas perguntas de internautas, de amigos, sobre a questão da doença, né, dessa pandemia, dessa praga. Se ela é transmitida pelos alimentos, por exemplo, pelo leite, pela carne. A gente vai, claro, que aproveitar a presença do Adriano, que é médico veterinário e que tem um conhecimento sobre também a questão, para a gente fazer algumas perguntas. Não é a tônica do programa de hoje, mas a gente vai também tentar ajudar as pessoas que têm dúvidas sobre essa questão. Para isso, se você quiser também participar do programa, enviando sua pergunta pelo nosso WhatsApp, fica à vontade, viu? 67999323500 é o WhatsApp aqui da Rádio CBN Campo Grande. E eu convido você também para participar através da nossa live no Facebook. Vamos lá. CBNCG Oficial. Lá no Facebook, transmissão ao vivo nesse momento dessa entrevista. Se você quiser perguntar também pelo Facebook, participar com a gente, você fica à vontade. Adriano, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Éder. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês da CBN e principalmente é uma honra estar podendo falar isso com o teu público, um público muito seleto do agronegócio. Parafraseando o nosso autor da música inicial, eu queria fazer um agradecimento aos produtores rurais, que eu sei que tem uma grande participação nesse teu programa. Num momento de crise que nós estamos vivendo como esse, num momento de grandes problemas que nós estamos tendo aqui, é uma classe que vai depender muito, a população mundial vai depender muito do produtor rural, porque a necessidade de alimento não vai cessar, né? Então é uma classe que a gente espera muito e agradece muito pelo trabalho incessante aí. Bom, inclusive o programa de hoje está sendo até um pouco muito difícil de ser feito, né? Porque ainda pairam muitas dúvidas no ar sobre a doença. A gente está aqui ao vivo, né? A gente não sabe qual é o risco que nós corremos sair de casa, uma vez que há pedido aí por parte das autoridades sanitárias para que a população permaneça em casa até passar esse surto. E a gente tinha, ou tem um tema para falar sobre o agronegócio, para falar sobre pecuária, mas a gente vai ter que, em um momento ou outro aqui, fazer um desvio do assunto, do tema, para poder até mesmo trazer, né, calma para os consumidores, para quem está na cidade, por conta dos produtos gerados no agronegócio. Inclusive, Adriano, eu até tenho aqui uma informação sobre leite, porque nós recebemos várias perguntas sobre a questão do leite. E aí um amigo que é presidente da Dairy Federation, ou a Federação Internacional de Lácteos, né, que é o Cristiano Brazzali, que é italiano, e que tem me relatado, né, a situação lá na Itália, que está um caos, né, realmente é preocupante, e as precauções que eles têm tomado lá.
Na questão da pasteurização do leite, a pasteurização de produtos lácteos desativa o Covid-19, viu? De modo que não há perigo de que os consumidores possam contrair a doença enquanto consomem produtos lácteos. É a afirmação do vice-presidente de sustentabilidade de assuntos científicos da Federação Nacional do Leite, né, o Jamie Jonker. Ele diz o seguinte, que os produtos lácteos pasteurizados, seja no leite em saquinho, né, na caixinha, né, queijo também pasteurizado, manteiga ou sorvete, são seguros de comer. Tá certo? Então fica aí uma observação para as pessoas terem tranquilidade em relação a isso. Diga lá. Inclusive, os dois maiores processos dos lácteos hoje no mundo é o processo de pasteurização e o UHT, que é o Ultra High Temperature. Esses dois processos, eles realmente, por literatura, eles inibem e a gente pode ficar tranquilo em relação a que é a grande parte do leite consumido hoje no mundo todo aí, tá? Outra informação do Jonker é que o gado também não contrai ou espalha o Covid-19, tá? Tanto os animais de uma forma geral, gado, cachorro, gato, né? A gente viu muita informação, muito fake news nesse WhatsApp falando de produtos para animais que poderiam ser usados em humanos. E isso é completamente contra, sabe? A indústria de saúde animal, ela é completamente contra esse tipo de utilização. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina Veterinária e também o Sindicato dos Fabricantes, eles soltaram uma normativa dizendo que isso é inadmissível, né? Com certeza. Nessa loucura que está acontecendo aí, né? Nessa sensibilidade que está acontecendo, as pessoas começam a buscar soluções. E outros que não entendem do assunto, porque justamente eu vi isso no Facebook, algumas pessoas colocando vídeos, algumas notinhas, fotos sobre vacinas de coronavírus em animais, em gatos, cachorros e também animais de grande porte. Por exemplo, o Jonker ainda observa que existe sim um vírus coroa, ou um vírus corona, né? Coronavírus, que é suscetível ao gado, mas é o coronavírus bovino, que é conhecido desde 1973. E já tem vacina para controlar a doença em bovinos, que é usada por produtores de leite, por exemplo. Mas esse vírus, coronavírus bovino, não tem nada a ver com o coronavírus que está aí em atuação. Não tem nada a ver. Inclusive, a grande manifestação deles, ela é uma manifestação tanto nos pequenos animais e em bovinos, é uma manifestação intestinal, com problemas intestinais. Ele não tem nenhuma relação com a patologia humana, sabe? Nós não podemos ficar tranquilos em relação a isso. E também, né, o uso dessa vacina também é completamente proibitivo para nós. Sabe? São estruturas diferentes, né? Humano e animal são estruturas diferentes. Com certeza. Não pode tomar vacina de animal, o ser humano não pode comprar uma vacina de animal. Na verdade, um estabelecimento não pode vender para esse fim, né? Não pode vender. Nós, da indústria veterinária, de uma forma geral, os produtos veterinários, o que o técnico veterinário tem acesso, são produtos muito mais potentes, são fármacos com concentrações completamente diferentes. Ou seja, não é só a vacina, sabe? A gente vê, num passado, Éder, inclusive uma prática comum em algumas fazendas, de alguns peões de propriedade, inclusive até proprietários de fazenda, utilizando de produtos. Sequer as pomadas e os cremes aerosóis, nós não podemos indicar esse uso para uso humano, entendeu? Ou seja, você está com um problema, recorre ao posto de saúde, recorre ao médico e vai à farmácia se for alguma coisa mais simples, né? Mas sempre buscando a orientação de produtos registrados pelo Ministério da Saúde. Com certeza. Bom, isso quer dizer então que o consumo de carne e de lácteos, tranquilo. Tranquilo, sem problema. Tranquilo, né? Sem problema. A gente só recomenda, né? Como eu acho que é uma recomendação geral, acho que você até inclusive falou no início aqui, lavar esses alimentos, né, a hora que chega em casa, né? As embalagens, embora o produto está protegido devido à grande qualidade sanitária que hoje o Brasil ele detém e o mundo detém em relação a esses produtos, a gente recomenda, lógico, chegando em casa, você não sabe quem estava com acesso a esses produtos na prateleira, lavar as embalagens, mas é aquela forma corriqueira, não tem nada a ver com o produto, e sim as práticas diárias que a gente, na manipulação dos alimentos, se faz necessário trazer da indústria para dentro de casa. A contaminação pode ser muitas vezes do humano, né, que está manipulando os alimentos. Inclusive, recebi essa semana algumas mensagens
do Natanael do Malibu. Sintra, Natanael Sintra. Isso. Solicitando que as autoridades façam aí uma normativa, uma legislação sobre a questão dos alimentos, em restaurantes, por exemplo, né? O garçom vai servir, o prato tem que estar fechado, tem que estar coberto na hora de servir o alimento, né? Com a bandeja em cima, alguma forma de proteger. Não carregar o alimento, a mão aberta, onde vai tendo contato com respiração, com fala, com algumas coisas. E os alimentos também cobertos nas gôndolas aquelas gôndolas que é onde você serve no restaurante, né? E uma série de informações e dicas que as pessoas estão preocupadas no como fazer, né? Como proceder para evitar esse contato com a saliva, com a respiração sobre o alimento, aquilo que está sendo preconizado por conta de evitar a doença, né? O aconchego, o abraço, falar perto, ou seja, manter distância. Nós estamos passando um momento ímpar no mundo, sabe? É um momento realmente muito complicado. Algumas técnicas que a gente só utilizava in vitro ou até inclusive dentro de laboratórios, Éder, nós vamos ter que trazer para o dia a dia, sabe? O que o Natanael comentou em relação à manipulação de alimentos via garçons e donos de restaurantes de uma forma geral, já é utilizado em algumas cozinhas industriais para atendimento de funcionários. São técnicas que nós vamos ter que esforçar no dia a dia, dentro de casa, dentro dos restaurantes, de uma forma geral, sabe? Existe uma matéria em 2005 com o Bill Gates, onde ele cita que os grandes problemas que nós vamos ter no século XXI vão ser relativos a micro-organismos, sabe? E nós já estamos vendo alguns relatos. Já temos superbactérias aí encontradas no mundo inteiro, resistência a muitos antibióticos, crianças que não respondem a nenhum tipo de tratamento quimioterápico. Ou seja, nós já estamos nessa fase, sabe? Então, é uma previsão que ele colocou ali, inclusive num congresso americano, e nós estamos vivenciando isso hoje, sabe? Então, eu acho que práticas, e principalmente a informação correta de como proceder no dia a dia vai ser fundamental para toda a população. Com certeza há uma mudança assim, de comportamento na sociedade, adotando práticas que nós não tínhamos preocupação antes, né? A gente está vendo uma série de mudanças com essa questão do coronavírus, até mesmo na conduta das pessoas com as pessoas, na importância, né, com a família, porque as pessoas estão ficando mais agora preocupadas, né, com o fim do mundo, né, com o apocalipse, né, do que pode acontecer daqui para frente, porque a gente percebe que isso despertou as pessoas para que nós somos vulneráveis o tempo todo, né? Nós somos vulneráveis o tempo todo. Então as pessoas parecem que estão valorizando um pouco mais a vida, né, valorizando um pouco mais as pessoas, os métodos, os sistemas, como, por exemplo, de higiene. Por exemplo, é muito importante, né? A gente não tinha essa preocupação no Brasil 100% com a questão do contato, com a limpeza. Álcool em gel já não tem mais, né? Mas acho que a partir de agora deve ser uma prática daqui para frente, né? As casas, as empresas terem o álcool em gel, a exemplo, como você mesmo disse, do sistema de saúde, né? Exatamente. Esse vírus, acho que trouxe à tona muita coisa antiga, né? Nós temos países no mundo ainda com uma infraestrutura de saneamento baixíssima. Pessoas morrendo por doenças muito simples, né? Ou seja, que poderiam ser controladas e inclusive erradicadas com processos simples no dia a dia deles, né? Ou seja, cabe a nós, né? Cabe a nós, vocês como um canal de comunicação e principalmente as autoridades, transformar essa informação em realmente prática, né? Nesse uso no dia a dia de ações que realmente possam impactar numa melhor sanidade dos seres humanos. Legal. São 8h18. Já esgotamos na sua entrevista o assunto Covid, tá certo? Nós já contribuímos aqui para deixar a população tranquila, dizendo que pode consumir produtos lácteos pasteurizados ou produtos do UHT, né? E também carne, porque o coronavírus bovino, não tem nada a ver com o coronavírus humano, tá bom? A gente vai para o intervalo comercial, depois a gente volta para falar efetivamente do nosso tema de hoje: melhoramento genético de animais, técnicas de reprodução. Feito? Maravilha, Éder. Até já voltamos em instantes.
8 horas mais 21 minutos, dia 21 de março de 2020. De volta o CBN Agro, hoje conversando com o Adriano Augusto, médico veterinário. O nosso tema aqui hoje são as técnicas de reprodução animal, em especial bovinas. Quanto que o Brasil cresceu em melhoramento genético de animais. Adriano, a gente fala, claro que aqui tecnicamente o assunto é muito direto para o produtor, quando falamos em técnicas de melhoramento genético, técnicas de reprodução. Mas tem um impacto no prato, né? O quanto isso impactou na carne que nós consumimos. O que isso melhorou para o consumidor? Isso é a introdução de genética de qualidade, né? Ou seja, a introdução da inseminação artificial de uma forma geral, ela trouxe melhorias genéticas, né? É uma técnica antiga, né? Há relatos desde o século XVII da inseminação em bovinos. De 1935 foi o primeiro relato, salvo engano, no Brasil de inseminação em bovinos. Na década de 70, o governo incentivou muito mesmo a produção da inseminação artificial, né? E nós não evoluímm muito, ficamos aí 40, 50 anos aí naquela nostalgia, né? Hoje não, hoje a gente está com um volume já interessante e principalmente trazendo qualidade genética e podendo agregar características que o consumidor preza, como maciez, gordura entremeada e outras características dentro de uma fazenda aqui no Pantanal nosso aqui, sabe? Uhum. Deixa eu mandar um abraço aqui, tem muita gente conversando conosco aqui no Facebook. Mandar um abraço para o Ricardo Piveta. Meu amigo. Teu amigo Ricardo Piveta, está acompanhando a gente aqui. Um abraço também para o Paulo Cruz, que está aqui só curtindo a gente também. Daqui a pouquinho o Paulo Cruz vem aí com o CBN Motors. Um abração para você. O Fábio Sandim, um abração para você, Fabião. Valeu, obrigado, viu? O Nilson Araújo Gaspareto. Ô, Nilson, um abração para você. Obrigado, meu amigo. E tem outras pessoas aqui também que estão nos acompanhando. Deixa eu ver se eu consigo localizar essa... Isso, tá certo? Bom, depois eu acho eles aqui e mando um abraço. Muita gente acompanhando a gente pelo Facebook. Bom, ainda voltando no tema sobre o uso das técnicas, né? É claro que o Brasil, você disse que talvez foi em 1935 que nós tivemos o primeiro uso comercial de inseminação artificial, é isso? Isso, em bovinos. Tá. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui a Campo Grande, em 2003, justamente para trabalhar no Canal do Boi, fazer lá a programação do canal como jornalista do agro, a Asbia indicava que nós tínhamos apenas 5% do rebanho brasileiro utilizando técnicas de inseminação artificial. Essa semana, conversando com uma outra empresa de inseminação, a ABS, com o Alexandre, que estava aí comigo, e também o Thiago, me disseram que o Brasil hoje insemina 15% do rebanho brasileiro. Eu fiquei deveras, de modo assim, um pouco espantado, porque esse crescimento de 10% me impressionou. Eu olho mais os 85% de potencial, viu, Éder? Sendo bastante sincero, mas foi um crescimento importante. E esse crescimento ele se deu principalmente às novas técnicas reprodutivas, e principalmente à introdução de muitos técnicos e especialistas dentro das propriedades de uma forma geral, né? Nós sabemos das vantagens da inseminação artificial há praticamente 70, 80 anos, né? Nós sabemos que ela agrega em produtividade, agrega em genética, agrega em você possibilitar levar essa genética para qualquer parte do mundo. Nós sabemos disso há muito tempo. Por que não crescia? Por que não saía dos 5%? E realmente ficou em 5% por décadas. Ficou nessa base de 5%. O Brasil tem hoje quanto de cabeças de animais hoje no Brasil? 218, né? 218 milhões, isso. De animais. Isso. E só 5%, então, era inseminado há pouco tempo. Esse 5% você está no mundo, no universo das fêmeas, né? Das fêmeas aptas para reprodução, né? Então... não é o total. Não. Se a gente considerar 218 milhões, metade macho, metade fêmea, então é só metade, né? E ainda considera somente as fêmeas... Em reprodução. Porque existem muitos criadores que utilizam a técnica de engorda das fêmeas e não disponibilizam ela para reprodução. Exatamente. E por que não cresceu essa inseminação por décadas? Um problema muito simples, que é a detecção de cio, principalmente no Brasil, né? Você tem... Os animais taurinos, de uma forma geral, eles têm um cio um pouco mais prolongado, 18, 20 horas de duração de cio. Uma vaca Nelore,
por estudos, a média de duração do cio são 12 horas. 12 horas, ou seja, aquele peão de fazenda que ia fazer o rodeio das vacas, e aí essa vaca, por exemplo, ele sai das 5 horas da tarde e volta para a casa dele, e essa vaca entrava no cio, ela começa a entrar no cio às 5h30, por exemplo, ele perdia o cio. Perdeu o cio. Você entendeu? Então, esse era o grande entrave, né? O grande entrave. Existe um outro entrave, que são as vacas em anestro, de uma forma geral, que realmente impactavam bastante no gado comercial, mas o principal era a forma de detectar o cio desses animais. Com o advento da inseminação artificial em tempo fixo, esse problema ele se esvaiu, né? E a técnica ela só aumentou de forma exponencial. Eu vi essa técnica crescer de uma forma assustadora, ao ponto de que, quando nós começamos lá atrás, em 1998, 99, era muito difícil você convencer um produtor a essa técnica reprodutiva. Eu até brinco que era mais fácil você vender uma passagem para a Lua do que efetivamente convencer um produtor de 100 vacas a inseminá-las, né? A inseminá-las pela técnica, porque era caro, porque as fazendas não tinham nem estação de monta, era uma novidade. Sabe? Hoje, nós estamos num universo de que a pessoa, se pensar hoje em gado de corte, ela pensa em ciclo completo. Ela pensando em ciclo completo, ela pensa em reprodução. E, efetivamente, ela precisa da técnica da inseminação artificial. E o comportamento mudou muito, né? Com as centrais de inseminação, com os sumários, principalmente, né? Com touros avaliados. A avaliação de touros hoje é uma ferramenta muito importante dentro da fazenda para melhorar o rendimento produtivo, né? O zootécnico. Exatamente. Hoje, nós temos, além dos sumários, nós temos técnicas mais avançadas que usam o sumário como referência, que são a genotipagem. Hoje você consegue um touro no nascimento dele, ou seja, um bezerro que acabou de sair da vaca da mãe, você consegue, por genotipagem, você consegue identificar as características positivas dele, inclusive comparando com todo o sumário. Ou seja, você, no advento do nascimento, você genotipa ele e você sabe. Você imagina da velocidade que você tem hoje com essa técnica, sabe? E principalmente, né, utilizando a inseminação para você usar esse processo, né? A inseminação e a fertilização in vitro. Maravilha. Deixa eu mandar um abraço aqui. Tem muita gente conosco aqui. Nilson Gaspareto, já falei. Ronaldo Pereira de Oliveira, abração. Está assistindo a gente pelo Facebook. Eduardo Astrada também, um abração para você. Silvia Pascoal. Antônio Carlos Coxim. O Paulo Cáceres Martins, lá de Rio Preto, hein? João Bosco Leal, meu amigo João Bosco Leal, abração para você. Alexandre Furtado. Wendel Pereira. Sirlene. Tem muita gente entrando aqui e eu estou dando aceno para todo mundo, viu? Dando aceno para todo mundo aqui. A live sendo compartilhada aqui pelo perfil da Rádio CBN e eu estou compartilhando também no meu perfil no Facebook. E é interessante a gente falar sobre essas técnicas porque isso ajuda muito quem é do setor e quem não é entender porque a carne que nós comemos hoje é uma carne melhor, macia. Falando nisso, as técnicas de melhoramento genético trouxe melhoria na qualidade da carne, no sabor da carne. Por exemplo, vamos pegar aqui o Nelore do Golias, né? Que hoje tem a carne considerada uma das mais macias do Brasil, mesmo sendo um zebuíno, porque sempre houve uma briga de que taurino é mais macio, o zebuíno tinha carne um pouco mais dura, um pouco mais... ele não era tão precoce no acabamento e nem na fertilidade ou na sexualidade do que o taurino. Mas isso mudou muito com as técnicas de inseminação artificial e melhoramento genético. O exemplo que você citou aí é um exemplo antigo, né? O Golias trabalha há muito tempo com essa produção de animais com maciez e gordura entremeada diferenciadas, né? O Tadeu, o técnico deles lá, realmente é um profissional fantástico nesse quesito. E os embriões e a inseminação artificial em tempo fixo auxiliou muito na replicação. Hoje nós podemos aumentar de uma forma exponencial essa genética, multiplicar os animais nessa que têm características, né? Exatamente, exatamente. Então, até o trabalho deles ali, que eles levaram décadas para fazer, hoje, com o advento da inseminação artificial em tempo fixo e principalmente com a transferência de embrião, está ajudando bastante nesse processo de disseminação aí, de uma forma geral. Maravilha. A gente tem percebido, sim, que as técnicas de melhoramento genético trouxeram mudança significativa. Bom, é fácil adotar um protocolo dentro de uma fazenda para quem ainda não fez, que não utilizou, por exemplo, a IATF? É fácil ou não? É fácil, é simples, o processo é simples, só que a nossa recomendação é que você recorra ao técnico, sabe? Trabalhe com o técnico
da sua região, do seu estado, da sua cidade ali. Por quê? Você minimiza perdas, sabe? Você minimiza perdas. Você trabalha com... Hoje nós temos aí por volta no Brasil, inclusive esse estudo é muito recente, nós temos por volta de 4 a 5 mil especialistas só fazendo isso. Só fazendo isso. Estimamos aqui no Mato Grosso do Sul por volta de 700 aparelhos de ultrassom aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Ou seja, são profissionais que trabalham com diagnóstico precoce de gestação, são profissionais que trabalham com a técnica muito bem dominada, sabe? Muito bem dominada mesmo. Ou seja, é simples, mas eu recomendo muito mesmo, para você minimizar perdas e falhas no processo, que utilizem esses técnicos para esse trabalho, sabe? Legal. Bom, a gente está aí a poucos segundos do repórter CBN. Eu tenho uma pergunta para você, mas acho que eu vou deixar para depois, porque ela é um pouco mais completa e complexa, sobre como os pesquisadores e a indústria também contribuíram muito para que esses protocolos trouxessem esse avanço dentro da pecuária brasileira, tá certo? São 8 horas mais 33 minutos. Daqui a pouquinho São Paulo já está prontinho aí, Jocinei? Está vindo para cá? Já o repórter CBN com informações. E só para a gente ainda não fazer a pergunta para você que nós queremos abordar, eu quero mandar um abraço aqui para Eliane dos Santos, que acabou de entrar com a gente aqui no Facebook. E a gente hoje também abordou sobre a questão do coronavírus dentro do agronegócio, da pecuária. Porque tem muita gente que está confusa em relação ao consumo de alimentos, hein? Fica tranquilo. O coronavírus humano não é o mesmo vírus que ataca os animais, tá certo? 8h33, vem aí o repórter CBN. Marcelo Moura, conosco aqui também na Rádio CBN Campo Grande. Marcelo Moura, um abração para você, curtindo a gente pelo Facebook. O Juarez Leles também. Murilo Zaiden de Barros, lá de Cuiabá, da MB Leilões. Um abração, Murilo. Amanhã tem leilão pelo canal do Boi, né? 10 da manhã, hora de Brasília, né, Murilão? Um abração para você. Obrigado, Murilo. Obrigado, Marcelo Moura. Conhece o Marcelo Moura, não? Conheço, da M3. Sou amigo de Três Lagoas ali. Marcelão também é referência. Ô, Marcelão, convidado para vir aqui no CBN Agro também para falar sobre melhoramento genético, sobre pista de julgamento, para falar sobre a raça Nelore. Ele é uma autoridade. Viu? Ele pode falar, com certeza. Abração, está acompanhando a gente aqui. Adriano, sobre ainda o tema, né? Sobre melhoramento genético, técnicas de reprodução animal. A gente vê uma contribuição muito grande por parte de pesquisadores, vamos colocar aqui a Embrapa no meio e outras entidades de pesquisa, mas a indústria também contribuiu muito, né, para esse avanço, para essa melhoria. Tanto é que a indústria desenvolveu protocolos de reprodução. Eu me lembro que quando eu comecei no agro, só ouvimos sobre inseminação artificial, IA. Logo apareceu IATF, você até falou um pouquinho sobre IATF. Depois, transferência de embriões, TE. Né? Tem mais alguma técnica que eu estou esquecendo aí, não? Hoje, o que está muito na moda hoje são as ressincronizações. Né? Como é que é isso? A ressincronização é você usar o diagnóstico precoce logo após a IATF e imediatamente já expor essa vaca a um novo protocolo, sabe? Um novo protocolo, visando principalmente a agilidade na estação de monta. Quando 20 e poucos anos atrás, quando a gente estava na faculdade, a gente escutava o professor de bovinocultura de corte. E a frase dele, Stefano Demzung, era muito clara. Entendeu? Uma vaca, para ser produtiva, ela precisa dar um bezerro por ano. E você pensando em populações como as nossas aqui do Centro-Oeste, são fazendas grandes, você ter essa produtividade não é uma coisa simples. Sabe? Não é uma coisa simples. Hoje, com a ressincronização, nós estamos conseguindo esses índices de uma vaca produzindo um bezerro por ano, no intervalo de 12 meses. Agora que nós estamos chegando nessa fase, em fazendas de alta produção. E essas novas técnicas vêm para isso, né? Inclusive em algumas fazendas usando uma terceira onda de ressincronização e retirando, inclusive, os touros da propriedade. Sabe? Mas espera um pouquinho só. Deixa eu entender um pouquinho melhor essa questão da ressincronização. Antigamente, nós tínhamos a situação seguinte, a vaca não emprenhou, né? Era gancho, certo. Descartava a vaca. Certo. Com a ressincronização, você dá uma segunda chance para a vaca, é isso ou não? Para falar a verdade, esse gancho ele era feito muito tardio no passado, né? Hoje, essa visualização de prenhez, hoje, você vê isso aí logo
a partir de 25, 28 dias após a primeira inseminação artificial. A vaca não, você já não passa o deu ultrassom positivo, dela, sabe? Passa o ultrassom, não deu a prenhez. Exatamente. Aí você tenta de novo. Ali mesmo você já faz uma nova onda nesses animais. E agora já tem uma terceira onda, então. Já tem uma terceira onda. Ou seja, a vaca então ganhou chance aí, ganhou sobrevida. Exatamente. Isso possibilita, inclusive, de algumas propriedades, algumas grandes propriedades, inclusive, de retirar os touros da fazenda, sabe? Legal. O Ricardo Pivetta está dizendo o seguinte, que esse bate-papo me trouxe lembranças do início da Agro Pivetta Inseminação Artificial há 30 anos. Olha aí. Valeu, Ricardão. Um abração para você. Bom, outra coisa que me veio aqui à cabeça agora, você falando sobre o uso intensivo de técnicas de inseminação. Não cai a venda de touros dessa maneira? Os vendedores de touros não tendem a perder mercado? Pelo contrário. Reprodutores? Pelo contrário. Sabe, o que nós estamos vendo, a nossa experiência, o que está acabando são aqueles produtores de touros, entre aspas, parentes e sublinhados, que não trabalhavam com tecnologia, né? Ou seja, aquele produtor de touro que faz um animal de qualidade, ele inclusive está agregando valor. Porque a hora que você começa a comparar os animais advindos de inseminação artificial na propriedade, você precisa de touros de repasse muito bons para chegar próximo a essa técnica, né? Ou seja, força o produtor, de uma forma geral, a comprar animais de repasse superiores, muito bem avaliados, superiores geneticamente e principalmente com um grau de genética muito melhor. E isso aumenta o valor exponencial do touro, sabe? Que é a campanha que a BCZ tem feito para touros avaliados, né? Exatamente. O produtor, cada vez mais, o pecuarista, buscar animais avaliados. Eu tenho uma passagem em 2001, no saudoso Antônio Grise Filho, foi o produtor que fez o Big Bang da Santanice na época, que é uma passagem extremamente interessante em relação ao que você está comentando aí, sabe? Ele foi uma das primeiras pessoas do estado do Paraná a trabalhar com inseminação artificial em tempo fixo e também a transferência de embrião. Eu lembro de uma passagem dele, nós andando na fazenda, ele colocou 3 animais de desmama, nascidos no mesmo dia, sabe? E ele, inclusive, ele brincava, sabe? Um animal era de monta natural, o outro de inseminação artificial e o terceiro de transferência de embrião. Mostrando a diferença dos animais nascidos no mesmo dia e, tecnicamente, sob mesma condição. É ruim a técnica da monta natural? De jeito nenhum. O problema é que a velocidade com que as novas técnicas elas conseguem imprimir uma genética superior, ela é diferenciada, sabe? Então, mostra essa grande diferença aí. Maravilha. Bom, estamos aí a 3 minutos para encerrar o programa. O Paulo Cruz hoje pediu para eu encerrar no limite hoje, né? Porque o Paulo, por conta do coronavírus, ele está resguardado, tá certo? Está quieto em casa. Não é que ele está com coronavírus, não. Está quietinho. O programa dele hoje vai ser gravado, tá certo? Bom, para a gente finalizar aqui, sobre a indústria, em especial a Zoetis, com a qual você representa e trabalha, né? O que vocês têm promovido para poder ainda melhorar ainda mais? Ou seja, já chegamos a um limite de técnicas de melhoramento ou tem muito mais coisa pela frente ainda? Tem muito mais coisa, Éder. Tem muito mais coisa para vir. Eu acho que nós estamos, como você mesmo comentou, nós estamos a 15% de um potencial de 85%, ou seja, 85% ainda do mercado de reprodução não utiliza nenhuma técnica de inseminação. Ou seja, só aí, do básico, nós temos aí praticamente 85% para trabalhar. Eu vejo que os embriões eles vêm com uma velocidade muito forte ainda, sabe? Muito forte mesmo, principalmente pelo fato de que ele possibilita a gente agregar uma velocidade em fêmea muito grande. Técnicas, principalmente levando em consideração a melhorar a nutrição dessas fêmeas, elas podem agregar demais no resultado, sabe? No resultado da técnica de inseminação, nos resultados desse resultado. Ou seja, nós estamos ainda num começo, sabe? Num começo muito, muito promissor, mas ainda no começo. Maravilha, muito bem. Adriano Augusto, obrigado pela sua entrevista, grande abraço a você, viu? Você é sempre o nosso ouvinte, quando pode, e praticamente todo final de semana eu vejo você. Hoje você não está na live hoje, né? Sempre está na live com a gente aqui, curtindo, né, o CBN Agro, compartilhando, mandando abraço. Hoje nós invertemos. Você veio para cá hoje para a bancada, é convidado para voltar outras vezes para falar de outros temas importantes, de maneira que a gente ajude o produtor a tomar a decisão correta. Para mim é um prazer e realmente você pode contar comigo aí no que for preciso. Obrigado, Adriano.
Tá certo. Olha, o CBN Agro de hoje vai ficando por aqui. Grande abraço a todos. Olha, cuidado aí com o coronavírus, né, Adriano? Cuidado. Tem que precaver. Principalmente com os nossos velhinhos, né? Que é a grande classe que, pelo que nós estamos vendo pelos estudos e pelo que está acontecendo aí, é que está mais sofrendo no dia a dia aí. Legal. Lavar bem as mãos, passar álcool em gel, se possível, ficar em casa e para lá que eu vou agora. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Lucinei. Obrigado, Giovana Dalzacker, no apoio aqui hoje no CBN Agro. Valeu, Adriano. Obrigado. Obrigado a você também. CBN Agro, com Éder Campos.